marca é essa? E por que você acha que é ela? A gente lida o tempo todo com conexão e posicionamento através das cores, sentimentos e do posicionamento, seja de marcas, seja de artistas também. E hoje estou aqui para falar justamente sobre isso, sobre o quanto esses artistas que a gente convive, que a gente vê assim por aí, tem um branding importantíssimo que é quase que inconsciente. A gente nem percebe que eles estão fazendo esse marketing, né? Prazer, meu nome é Tailine, eu sou designer de identidades visuais e estudo bastante de branding. E tô aqui para falar um pouquinho sobre o quanto os artistas te influenciam e também passam sensações que a gente nem sabe, nem faz ideia através do design e do marketing. Vou começar falando sobre o quanto as cores influenciam a gente e o quanto isso é algo inconsciente. Taylor Swift é um exemplo extremamente claro sobre isso, porque a Taylor Swift ela usa basicamente cores para denominar suas eras. Essa foi uma estratégia muito usada por ela no The Eras Tour, que cada era basicamente uma cor e ela brincava muito com as roupas, muito com os figurinos e com o estilo de cada era, até mesmo em aspectos de decoração, justamente sobre como ela se sentia naquela era e como era o posicionamento dela naquele momento. Olivia Rodrigo também sabe mais do que ninguém que as cores influenciam, até porque eu acho justamente a equipe de marketing dela uma das melhores, assim, talvez do mundo em relação à artista, porque ela se posiciona muito bem. Toda a narrativa da Olivia Rodrigo faz sentido, desde design, desde foto e principalmente cor. Olivia escolheu a cor roxa para contar como uma cor dos 2 primeiros álbuns que ela criou, né, até agora. E basicamente o roxo ele pode vir tanto como algo mágico, algo sutil, fazer referência também à adolescência, que é justamente o aspecto que ela trouxe, né, nos álbuns que ela já fez. Só que através do seu figurino mesmo, Olivia tá fazendo essa transição aos poucos do roxo para vejo que talvez no vermelho, já que ela tá amadurecendo e tá indo mais para essa era do sexy, então talvez ela não se mantenha no roxo a longo prazo. Mas ficou uma cor extremamente marcante em todo anúncio que você via, publicidade que você via. O roxo muito característico, você sabia que era da Olivia. Tanto o lilás mais claro do primeiro álbum, quanto o roxo mais escuro do Guts, o segundo álbum. Charli XCX foi uma artista que usou bastante desse aspecto, principalmente por causa do verde lima, que é muito característico dela, e que atualmente em qualquer lugar que você vê essa cor, você sabe exatamente que é ela, só por de tanto que a gente vê essa cor nas redes sociais, assim. Simboliza muito o que ela realmente é, né? Que é justamente esse aspecto mais descolado, mais até um pouco divertido, diferente dos padrões, que acabou se tornando um grande destaque e acabou se tornando um padrão, né, como se diz, assim. Porque muitas pessoas passaram a reproduzir o estilo do álbum nas redes sociais, nos designs, nas criações, nos TikToks. Falando um pouco agora sobre como o figurino pode influenciar em tudo isso, temos um exemplo, assim, de branding gigantesco que foi o ápice da Sabrina Carpenter, né? Sabrina, ela veio e estourou, assim, se tornou um fenômeno mundial. Ela já era muito conhecida antes, inclusive eu acompanho ela há, assim, muitos anos. Mas ela teve uma transição de estilo gigante, assim, sabe? Ela se posiciona mais com um aspecto mais retrô, umas roupas que lembram mais roupas de época. E o que eu mais tô vendo é TikTok de gente tentando se fantasiar de Sabrina Carpenter, justamente pelo posicionamento dela ser muito bom. Todo evento, assim, você vê que tem uma coerência, uma coesão. Provavelmente a stylist dela sabe muito bem o que tá fazendo, né? Seja nos festivais, seja nos videoclipes, sejam nos shows, toda a identidade visual de figurino da Sabrina Carpenter é muito coesa. Não só de figurino, né, como de design gráfico também, mas tô fazendo um panorama, assim, muito geral, que todas as artistas, elas têm um branding muito forte em todos os aspectos, mas tô citando exemplos para cada categoria, para que vocês entendam melhor através de exemplos. Billie Eilish também tem a questão do figurino muito bem estruturado. Quando eu era adolescente, assim, aquelas, provavelmente, até hoje, né? Billie Eilish é um destaque mundial, mas muita gente basicamente copiava as roupas dela. Tipo assim, comprava roupas maiores, mais largas, porque se inspirava justamente em como a Billie se vestia. Porque ela se veste muito bem, ela tem um jeitinho muito único dela.
Billie é um case muito diferente, assim, eram roupas extremamente alternativas, mas um figurino que até hoje eu vejo que se destaca, assim, ficou meio marcado como estilo Billie Eilish. Falando de Billie, né, sobre cortes de cabelo, eles também influenciam e eles podem ser divisão de águas em relação a eras, que foi o que aconteceu com a Billie. Ela mudou diversas vezes nos álbuns da carreira dela, e seja no cabelo escuro com mechas verdes, seja ela loira, cada era meio que era extremamente característica e ela usou o cabelo ao favor dela para mudar totalmente a vibe de um álbum para a vibe de outro. Então, algo super sutil, assim, a mudança, mas que eu tenho certeza que foi estratégica, porque fez todo sentido na composição. E eram estilos de músicas muito diferentes, né, os álbuns. E ela soube fazer esse distanciamento de um álbum pro outro. Não só na imagem, mas esses artistas, eles conseguem ter um posicionamento tão forte, mas tão forte, que levam isso para campanhas de marketing e acabam se tornando embaixadores, né, de marcas, como o caso da Olivia, que se tornou embaixadora da Lancôme, ou a Sabrina Carpenter, que, por exemplo, usou a própria música para fazer o lançamento de um perfume chamado Espresso, que levava totalmente a identidade visual que ela tinha criado. A questão de padronização das fontes, cores, que o azul claro dela está se tornando muito característico também. E para fechar, só queria falar o quanto é incrível, né? A gente conseguir sentir emoções de acordo com o posicionamento de um artista, sentir a vibe que ele quer passar através das músicas que ele cria. Esse exemplo de artistas femininas, né? Porque é a questão de um ramo que eu consumo muito, eu amo pop e gosto de ficar observando, assim, como essas artistas mexem com o público e sabem muito bem criar toda uma narrativa, mas que acontecem dos mais diversos gêneros musicais, se você perceber as roupas que seu artista usa, as cores que ele usa e o estilo de capa de álbum também. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui o que você acha, né, do posicionamento desses artistas, quais que são suas favoritas dessas que eu citei. Beijo, até o próximo vídeo.